curso de Dinâmica de Sedimentos Coesivos em Ambientes Costeiros do Programa de Pós-Graduação de Oceanologia da FURG. Nesse vídeo, nós continuaremos falando de sedimentos, agora abordando a questão de composição e tamanho. E como exemplo, aqui temos questão de composição e tamanho. Tamanho é relativo, porque aqui nós temos caulinita em dois estados. Aqui nós temos um bloco de caulinita consolidado, e aqui nós temos caulinita partículas individuais. Esse aqui bloco grande, né? Dá para perceber que ele tem dimensões consideráveis em relação a esse aqui, enquanto que esse aqui são as partículas de argila que nós encontramos no sedimento quando ele está desagregado. Quando falamos de sedimentos, os três sujeitos principais, quando a gente fala sedimentos e dinâmica de sedimentos, nós estamos falando principalmente de areia, silt e argila. Areia, silt e argila são denominações dadas a partir da fração granométrica, o tamanho do grão. Tá? Então, a escala Wentworth de 1922, ela estabelece uma parametrização, né, de tamanhos de grão e define, a partir de uma escala, o que é areia, o que é silt e o que é argila. Tá? Embora essa é uma escala amplamente utilizada, é bom saber que ela não é a única. Por exemplo, existe também a escala ISO, né, utilizada na Europa, que usa também outros parâmetros. Ela é muito parecida, para a maior parte dos casos, do silt, areia e argila, mas para a definição de entre silt e argila, ela já não coincide, ela é ligeiramente diferente. Bom, a distinção entre areia e silt, ela é bem definida, né? Todos mais ou menos concordam, isso é um parâmetro que define que a divisão 1 milímetro dividido por 16 avos, isso aqui vai dar 0,0625 milímetros, né, que arredondando vai dar 0,063 milímetros. Então, essa é a distinção entre o que é silt e o que é argila em termos de tamanho de grão. E, para definir a questão da distinção entre argila e silt, isso já não é tão uniforme, né, porque depende da abordagem. Por exemplo, o Wentworth usa 0,04 milímetros, enquanto que a escala ISO usa 0,02 milímetros. E ainda outros, o pessoal que trabalha com química de colóides, trabalha com uma escala ainda menor, que é 0,01 milímetros. Tá? Então, a distinção, a interface entre silt e argila não é tão estrita assim quanto é definida a distinção entre silt e areia. Apesar que isso aqui também é relativo, é arbitrário. Bom, aqui embaixo, então, se a gente for para tamanhos menores do que a argila, aqui embaixo, né, nós vamos entrar ainda no que nós chamamos de colóides. E aqui é simplesmente uma pequena revisão do que é colóide, né, porque seria aquela fração abaixo da argila, né, e a argila é o nosso principal assunto, né, do curso. São partículas entre 1 e 1000 nanômetros. Né, então, são nível molecular. Tá? São moléculas, açúcar, por exemplo, leite é uma solução coloidal. Né? Se é que solução dá para chamar. Mas os colóides são partículas que são mantidas no meio, né? E são tão pequenas que são afetadas pelo movimento browniano. Então, vocês estão vendo aqui partículas de pólen na água e elas estão se chacoalhando. Né? Então, esse chacoalhar das partículas se devem do impacto que as partículas sofrem com as moléculas e os átomos da água. Né? Então, essa cinética é suficiente para manter essas partículas em suspensão indefinidamente, quando elas estão desagregadas. Tá? E as argilas, na sua fração mais fina, começam a entrar já nessa categoria de colóides. Bom, areia, silt e argila, então elas têm essa distinção em termos de tamanho, mas é importante também
ter a noção do que consiste areia, silto e argila. A areia é formada principalmente por quartzo e feldspato, né, areias maduras. Quando a areia próxima da rocha da fonte vai ter maior variedade de minerais, mas a maior deles eles são materiais menos resistentes. Os mais resistentes é o quartzo e o feldspato. E aqui vem uma coisa interessante. O silt também é formado por quartzo e feldspato. Tá? Por quê? Qual que é a origem do silt? Então, o silt é formado quando você tem a formação de um grão de areia a partir da rocha-fonte, ele é um grão angulado. Só que à medida que esse grão vai rolando na duna, na praia, no rio, o que vai acontecendo é que as arestas do grão vão sendo quebradas. Então, no resultado final, esse grão vai ficar arredondado, enquanto que esses pequenos fragmentos aqui que vão sendo liberados vão formar o silt. Tá? Então, o silt é originado a partir da abrasão dos grãos de areia. E, por consequência, tem a mesma mineralogia. Tá? Porém, aqui embaixo, nós vamos para outros materiais. Argilas não são formadas por quartzo e feldspatos, são formados principalmente por filosilicatos de alumínio hidratados, que são os argilominerais. A questão de tamanho e composição, ela é mais ou menos assim, esse é um padrão. Tá? Então, nós dizemos que toda areia é formada por quartzo e feldspato, nem toda argila é formada por filosilicatos. Existe uma sobreposição. Então, essa figura aqui, desse artigo ali, de Weaver 89, mostra bem isso. Então, aqui nós temos uma divisão de 10 micrômetros, né, que separaria silt de argila, quer dizer, acima, né, que seria 4 micrômetros, seria mais ou menos, se calar log aqui, seria mais ou menos, sei lá, por aqui, talvez. Mas quando pega uma amostra de areia muito fina, o silt, o que nós vamos ter é que ela é constituída principalmente por quartzo e feldspato. Mas não impede de termos também grãos de caulinita, de argilominerais. No caso aqui, esses aqui são as principais categorias de argilominerais que nós vamos ver adiante, né? Mas mesmo que você tenha areia, uma fração areia, não impede que você tenha argilominerais do tamanho de areia. Assim como também não impede que você tenha aqui na fração argila, né, materiais como feldspato e quartzo em tamanhos extremamente reduzidos, né, porque o intemperismo físico não acaba quando a partícula fica num determinado tamanho. Ele simplesmente diminui a intensidade, mas não impede que você tenha quartzo em tamanho de argila. Mas de via de regra geral, geralmente, quartzo está na fração silt e argila, enquanto que nas frações argila vão ser principalmente os argilominerais. Que é o que nós temos aqui. Né? Então, essa distinção aqui não é exatamente uma linha, né? Mas existe uma sobreposição entre argila com silt e silt com argila em termos de composição. Né? Não estou falando de tamanho. Tamanho se passa uma régua e diz qualquer coisa acima disso é silt, qualquer coisa abaixo disso é argila. Mas em relação à composição, existe uma sobreposição entre silt e argila. E isso é importante porque as argilas são coesivas e o silt não é coesivo. Né? Então, essa mistura pode dar diferenças consideráveis quando a gente vai falar da dinâmica. Quando a gente fala de classificação de sedimentos, é muito comum usarem diagramas ternários.
né? Então, o diagrama ternário mais popular, que a gente vê frequentemente, é o diagrama de Shepard, de 1954, né? Que ele pega aqui e coloca bem definido aqui, ele coloca aqui areia, silt, e aqui em cima argila, né? E se você faz as técnicas de análise, você vai ter a proporção de areia, silt e argila, e aí a tua amostra vai cair em algum canto aqui dentro. Por exemplo, se cair aqui, você pode chamar dizer que ela é uma areia argilosa, ou se cair aqui, é um silt arenoso, e assim por diante, tá? Mas esses diagramas ternários, eles é uma maneira de nós exprimirmos qual é a natureza do material que nós estamos trabalhando em termos de tamanho, tá? E existem variantes, né? Então não é só Shepard, né? Existe Folk, 1968, que faz já uma abordagem diferente. Depois tem outros, né? Heineck, Ziffer, Pejup e Fleming, mais recente, tá? E todos eles têm uma abordagem ternária, né, baseada nas frações areia, silt e argila. Mas se vocês perceberem, esses 4 aqui, eles já têm uma parametrização geométrica distinta. Enquanto que esse aqui basicamente segmenta o diagrama em áreas, né, equidistantes de cada vértice. Aqui nós temos que todos esses diagramas apresentam essas linhas diagonais em relação à areia, tá? E isso reflete, de maneira geral, o que o Pejup coloca aqui, né? Que você tem sempre no vértice aqui areia, né? Areia pura, e ela vai ter um comportamento de areia, mas à medida que nós vamos colocando mais material fino, né? Silt e argila, você vai colocando, na verdade, lama, né? Então, a soma de conteúdo de argila e silt é chamada de lama. Então, nesse sentido aqui, vou por aqui com a caneta, todos eles, nesse sentido aqui, caneta, aumenta o teor de lama, né? Sendo que silt e argila, o somatório dos dois é lama. Só que o Pejup aqui coloca esse fator hidrodinâmica, né? Então, quando vem para cá, diminui a hidrodinâmica, né? Porque, aliás, ao contrário, quando vem para cá, aumenta a hidrodinâmica relativa, quando vai para cá, diminui a hidrodinâmica relativa, porque você tem deposição de material mais fino e mais grosseiro. E a hidrodinâmica também aumenta para cá, né? Então, esses diagramas são utilizados, não há, ainda muitas pessoas preferem usar o Shepard, né? Mas eu particularmente utilizo o Fleming, né? Porque ele tem uma conotação de tem areia ou tem mistura, e qual é o grau de mistura de lama. E aqui é só para exemplificar que esses diagramas podem ficar realmente bem mais complexos, né? E no caso, por exemplo, esse aqui é um diagrama utilizado para a Holanda, é um diagrama tipo, oficial para os sedimentos da Holanda, que também aqui, isso aqui está em holandês, né? Mas caneta foge, né? Então isso aqui também a areia está aqui, aqui está o silt, aqui está a argila, né? Então, só que vocês estão vendo que é uma abordagem diferente, existem várias categorias aqui, né, que são definidas para as propriedades de interesse e específicas lá da Holanda. Né? A Holanda é um país pequeno, obviamente isso aqui se aplica para lá, né? Isso aqui não se aplicaria para outras regiões.
mas é só para mostrar que esses diagramas podem se tornar mais complexos e mais específicos para situações. Há alguns diagramas que, inclusive, incorporam, por exemplo, quando você tem areia, lama e grânulos, né? Ou areia, lama e matéria orgânica. Então, tem várias outras variantes desses diagramas aqui. Bom, considerando como referência esse diagrama de Henneck-Siever, que ele separa aqui né, então tem 10% aqui, então se você tem 90% de conteúdo dele, ele põe aqui um limite de 10% para separar aqui areia de outras coisas. Esse 10% é um número em torno de 10%, mas é um número importante porque se você tiver areia, e areia é material não coesivo, se você tiver 10% de material coesivo, lama, misturado na areia, a mistura deixa de se comportar como areia e passa a se comportar como outra coisa, como material coesivo. Quer dizer, 10%, se você tem areia e colocar 10% do conteúdo disso de material argiloso, toda a assembleia começa a adquirir propriedades diferentes. Isso é claro quando nós vemos essas misturas. Então, quando você tem... uma indicação importante de que você tem somente areia é que quando a areia é transportada pura, ela tem marcas de fundo, ripple marks. Tá? Mas, como é o caso que tem aqui. Isso aqui é principalmente areia, mais do que 90% de areia. Mas quando você começa a ter maior conteúdo de lama, não há formação de ripples. Tá? Então, essa contribuição dos materiais coesivos alteram a assembleia. Então, concluindo, né, a questão do que nós estamos falando aqui é que a nomenclatura é confusa. Né? Não há às vezes uma pessoa está falando de sedimento coesivo, o que é exatamente o que ela está falando. Né? Então, a nomenclatura é confusa de maneira geral. Né? É bom a gente explicar bem, quando a gente vai trabalhar com alguma coisa, exatamente do que se trata o nosso trabalho. Então, existem esses termos sobrepostos. Né? Por exemplo, sedimentos finos, sedimentos coesivos e lama. Né? Sedimentos finos, de maneira geral, é quando nós pegamos a fração silt e argila da escala granométrica. Então, seria o que a gente diz o que é sedimento fino. Sedimentos coesivos, de maneira estrita, seria os argilominerais, porque eles, por serem originados pelo intemperismo químico, são partículas pequenas, eletricamente desequilibradas, e apresentam coesão quando estão na água, quando tem água. Tá? E, normalmente, os sedimentos coesivos, a maior parte dele está dentro da fração argila da escala granulométrica. Tá? Mas, nós também podemos dizer que sedimentos coesivos são aquele material que ocorre no ambiente, que é uma mistura de materiais, que tem mais do que 10% de material coesivo e que o material inteiro fica coesivo. Né? E isso nós chamamos normalmente de lama. Então, lama, na verdade, é uma mistura, né? Complexa, em que tem desde areia, né? Silt, argila, em termos granulométricos, argila e composição contendo argilominerais, tem água, tem gás, né? Porque gás está sendo produzido ali e tem matéria orgânica, tem detritos orgânicos e tem organismos. Né? Então, é isso aqui que nós observamos na natureza. Quando a gente fala de lama, né? Tipo, a gente não está assim, imaginando uma fração granométrica específica que é lama. Né? Então, a gente imagina que é uma mistura que está lá e está lá sujeita a condicionantes de ondas, correntes, presença de organismos, etc. Ok? Então, aqui concluímos esse vídeo.